Paz do Senhor, igreja. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Ruth. Os irmãos abrirem em Ruth capítulo 1. Agora nós vamos fazer então uma exposição verso a verso, que vai recapitular alguns pontos que já foram tratados nas aulas anteriores, e a gente vai aos poucos aí tentar entender e aprofundar um pouco no texto, que sem dúvida nenhuma tem muita coisa para trazer para a gente hoje. Tá? Primeiro ponto, a gente leu a partir do 19, mas antes ali do 19, né, no verso 16, a gente começa, né, Ruth, a gente já sabe do contexto, né, então Elimeleque vem a falecer, os dois filhos, Quilion e Malom, também falecem, e Ruth, Orfa e Noemi estão ali em Moabe, abrir parênteses aqui, desamparadas, literalmente desamparadas, né? E elas ouvem dizer que a fome havia passado na terra de Belém, né? Então elas resolvem voltar para lá, e no caminho Noemi exclama as duas, pede as duas, né? Fala, não adianta vocês virem comigo, vocês não vão conseguir arrumar marido lá, vocês ainda têm a parentela de vocês, então voltem para lá, voltem para a terra de vocês, né? E como te viu na última aula, Orfa acata, né? Fala, mesmo que de forma triste, então ninguém está dizendo que ela falou assim, beleza, demorou, tchau. Não, talvez tenha ficado triste, mas ela falou, realmente, você está certa. E tudo nos leva a entender que o pedido de Noemi é autêntico. Porque ela estava literalmente mais preocupada com o amparo material das noras. Né? Eu não duvido que talvez qualquer um de nós aqui na situação de Noemi falaria a mesma coisa. Falaria para ambas, voltem, vão para casa de vocês, não tem o que vocês fazerem comigo. Não tem por que vocês continuarem comigo. E Orfa, talvez ele refletindo, falou, ok, tudo bem, você está correto, se entristeceu, sabendo que não veria mais Noemi. Provavelmente ambas passaram, assim como com Ruth também, muitos anos juntos. A gente, ao ler o texto, a gente talvez tenha a impressão de que isso aqui se sucedeu muito rápido, mas ontem eu estava conversando com o Felipe e a gente estava comentando que no mínimo durou, todo esse processo durou 10 anos, onde Elimeleque falece até a morte do último filho, até esse processo para eles voltarem para Belém. Então, às vezes a gente tem essa percepção de que, não, morreu os dois, na semana seguinte elas já estavam voltando para Belém, e não me parece, não nos parece ser esse o caso. Então o que eu quero evidenciar com isso? Que no caso ali, todas elas tinham um vínculo, tinham laços, né, não só familiares, mas os laços construídos com o tempo. Então não foi uma decisão fácil para nenhuma delas, né, em nenhum aspecto. Então, Orfa, ela provavelmente volta ali, mas com alguma dor no coração. Enquanto isso, Ruth traz para nós, né, talvez esse seja o versículo mais conhecido, né, do livro de Ruth, que é quando ela diz, né, eu vou ler aqui na Ara, onde ela diz assim, no verso 16, diz, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, e se outra coisa que não seja a morte me separar, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, duas coisas bem interessantes, só reforçando, né? Sem me deter muito.
aqui na fala de Ruth. A primeira delas ela diz assim: faça-me, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Noemi, provavelmente, né, a gente entende que ela tinha uma idade já mais avançada do que Ruth, né? Então, ou seja, é bem provável que ela viesse a falecer, que ela morreria muito antes do que Ruth. E Ruth, ela diz assim que, ainda que onde você morra, ainda que você morra muito antes do que eu ficarei ali, e eu vou ser sepultada onde você for sepultada. Ou seja, mesmo depois que você morrer, eu ainda vou estar lá, eu ainda vou ficar lá. Então, nesse sentido, até pelo que vem na frente, a gente pode entender que, de fato, Ruth não estava só fazendo um juramento perante Noemi, mas ela estava, sim, fazendo um juramento perante Deus. Um dos comentários que eu usei aqui para a aula, o autor ele faz um paralelo com alguns outros versos, eu não vou ler aqui exatamente, mas que estão em 1 Samuel 3,17, quem tiver curiosidade pode anotar, 1 Samuel 14, 44 e 20, 13, que são textos onde a gente vê ali o mesmo contexto, um contexto de juramento de perpetuidade. Ou seja, aqui nós podemos entender que Ruth está fazendo um juramento perante Deus. Ela está dizendo: eu não vou te abandonar e eu vou seguir a vontade do teu Deus. E esse é o pano de fundo. Eu acho que esse é a fundação através da qual esse juramento de Ruth a gente consegue compreender tudo que se sucede no livro de Ruth. A partir desse juramento. E aí eu vou explicar um pouco por quê, né? Como eu disse, no verso 18, a gente vê que Noemi ela diz assim, né? Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, tudo bem. Ela não falou mais nada, ok? Então, muito provavelmente, ela era sincera nas suas intenções. Ela não falou assim: gente, voltem, mas tipo assim, queria que elas ficassem com ela. Falou por falar. Não, ela realmente falou: não, gente, vocês não tem que fazer isso comigo, voltem. E nós vemos também uma Noemi amargurada, abalada pela experiência trágica da sua vida. Quando a gente entende a duração de todo esse contexto, a gente consegue entender que o quão profunda é essa amargura também, né? Porque, de fato, Noemi, ela não estava só abalada, ela estava amargurada. E a amargura, muitas vezes, ela é resultado de uma sequência longa de tristezas profundas, né? Então, é interessante a gente entender dessa forma. Porque uma pessoa, né, vamos pegar ali fazer um contraponto, ela perde a sua família. De uma hora para outra, claramente isso vai a deixar extremamente abalada. Mas imagina que isso foi acontecendo ao longo de talvez alguns anos. Então, essa sucessão talvez levou Noemi a questionar Deus de uma forma muito profunda. Questionar não no sentido de questionar a sua fé, mas questionar se Deus ainda estava com ela, se Deus ainda olhava para ela, ou se Deus realmente, por algum motivo que talvez ela nem mesmo ela conhecesse, realmente estava intentando a sua mão contra ela. Se ela havia sido, talvez, algo da ira de Deus, de alguma forma. Então, não é de nos surpreendemos com talvez Noemi tivesse tido esse pensamento, né? Senhor, por que comigo? E provavelmente esse seria o nosso pensamento, um pensamento de qualquer um de nós no mesmo contexto. Você falou uma coisa eu achei interessante. Se Deus estava com ela, né? Eu imaginaria assim, eu estou imaginando o contrário. Se ela estava com Deus ainda. Porque nós temos essa dificuldade. Quando a gente passa por reveses, a gente fica na dúvida. Muitas vezes surgem dúvidas. Então, a gente pode olhar para o texto e dizer se Deus estava com ela. Na verdade, eu vejo assim: será que eu ainda vou permanecer? Será que eu ainda permaneço? É isso que eu estou. Veja só. E aí elas vão até Belém,
E ao chegarem lá, a gente tem no verso 20, né? As mulheres começam a dizer, né? Veja só, o verso 19 diz que toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é essa Noemi? Então veja, a chegada de Ruth e Noemi, né, ela foi de conhecimento geral ali da cidade. Né? Então a gente vamos imaginar ali um contexto de uma cidade pequena, né? Ainda que fosse uma cidade grande, qualquer cidade grande não é nada comparado ao que a gente tem hoje. Então, naturalmente, as pessoas elas se conheciam, elas sabiam a família de cada um. Ele é fulano, filho de ciclano e tudo mais. Então, chega Noemi e... A tradução aqui chama de vilarejo. Vilarejo. Perfeito. Então, assim, provavelmente, as pessoas no próprio vilarejo tinham relações de parentesco, por mais que não direto, né? Indireto, então as pessoas se conheciam. E aí o comentarista aqui, ele analisa as palavras no original e ele traz uma expressão de espanto nessas mulheres. Então a gente lê, não é essa Noemi, mas talvez aqui o tom mais adequado seria, não é essa Noemi? E o que aconteceu? Onde está o marido, os filhos dela? Tanto que a resposta dela não me chame Noemi. E Noemi significa, olha que interessante, significa, não sei se a gente já falou numa aula, falamos já? Significado de Noemi? Você comentou o significado de Noemi, Aldemir? Doce, agradável. Agraciada aqui para mim. Eu coloquei aqui graça. Irmã Graça, irmã Noemi. Então, e ela diz, não me chama de agraciada, que agraciada não tem nada. Me chama de Mara, ou seja, me chama de amargurada. Porque Deus, na verdade, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti. Algumas traduções trazem a palavra rica. Rica eu parti. E pobre voltei, vazia. Né? Então, dá pra gente colocar esse contraponto também, né? Cheia e vazia, e rica e pobre. E de fato, a gente consegue perceber que riqueza na cultura judaica, em todo o Antigo Testamento, está atrelada à sua família. A quantidade de filhos que você tem, o salmista vai dizer. Então, ter muitos filhos era sinal de riqueza, de prosperidade. E aqui, Noemi se encontra pobre, porque ela perdeu tudo aquilo que talvez Deus havia em outro momento concedido a ela. Então, é interessante a gente meditar um pouco e refletir acerca da situação de Noemi, porque a primeira pergunta que eu acho que a gente faz aqui no texto é: será que eu estaria diferente? Será que numa situação como a dela, talvez ela não estivesse pior? Porque a gente vai ver aqui mais pra frente, né? A gente vê no capítulo 2 que Noemi ela não se volta contra Deus. Pelo contrário, nas oportunidades que ela tem, ela reforça ali para Ruth, né? Por exemplo, quando Ruth volta com a cevada, ela diz assim: bendito seja o Senhor. Bendito seja quem te deu essa... Então assim, você vê que, e a gente vai ver isso ao longo do livro também, ela não se volta contra Deus, ela não amaldiçoa Deus. Ela não faz como a esposa de Jó fala para Jó fazer, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, a gente está num contexto aqui onde a fé de Noemi é provada talvez da maneira mais extrema possível. Ela perdeu tudo que ela tinha. Porque a gente tem que entender também, irmãos, que para uma mulher, esse contexto era muito pior. Porque, literalmente, ela se encontraria vulnerável, fisicamente, em todos os sentidos, socialmente completamente desamparada. A mulher viúva, ela
Por que a gente vê tanto, por exemplo, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, a atenção que Deus ele pede para que nós tenhamos com as viúvas? Porque no contexto cultural que era papel do homem prover da mulher. E a mulher ali ela teria extremas dificuldades de obter o próprio sustento, de conseguir se incluir socialmente para executar alguma tarefa, fazer alguma coisa para que ela pudesse, então, obter esse sustento. Então a situação para ela era muito mais complexa. Além de ter perdido a sua família, ela também perdeu qualquer capacidade de, digamos que, virar a vida dela, vamos colocar assim, né? E até por isso que Deus institui, né, na lei de Moisés, até antes, né, na verdade, a questão do levirato. Então, a profundidade aqui da situação de Noemi deve nos levar a refletir sobre como eu estaria nessa situação. Né? Aí eu faço esse contraponto entre a mulher de Jó e Noemi. E aí talvez a gente possa se perguntar, cada um aqui, né, consigo mesmo refletir e pensar, quem eu seria em situação parecida? Talvez nós com problemas muito menores, né? A gente já está meio que para a mulher de Jó. Né? Fura o seu pneu na rua, você já amaldiçoa todo mundo. Talvez. Você já fala assim, não, Deus não está comigo não. Tô brincando, ninguém aqui está fazendo isso. Se tiver, por favor, converse com os pastores. Mas imagino que não. Mas assim, é realmente um contexto interessante para a gente poder analisar. E no início do capítulo 2, né, nós temos ali, verso 1, né, diz assim, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, né, a parentela, e chamava-se Boaz. E de acordo com a tradição rabínica, isso é uma curiosidade interessante, Boaz possivelmente era sobrinho de Elimeleque. Aqui eu trouxe, depois eu posso passar a fonte aqui, quem quiser dar uma olhada. Tá? Já que é parente próximo, né? Então eu achei essa curiosidade, possivelmente era sobrinho. Então, ou seja, digamos que quase primo ali de eu não sei, Ruth era casada com Malom ou Quilion? Agora eu não sei se... mas era primo de um do falecido marido de Ruth. E verso 2 diz assim, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então, ela sai, e aí essa questão das espigas é interessante a gente fazer uma alusão aqui a Levítico 19, verso 9 e 23, verso 2. Eu vou pegar aqui para abrir. Também Deuteronômio 24, 19. Deixa eu ver aqui. Diz assim. Deuteronômio 24, 19. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras da tua mão. Então, a lei de Moisés ela já dizia que você está ali colhendo, caiu uma espiga no chão, deixa lá. Porque aquela espiga deveria ser para a viúva, para a órfã, para o estrangeiro. Então, dois pontos interessantes aqui para a gente. Muito interessantes, inclusive. Talvez a gente lê e passa despercebido. Primeiro ponto. Boaz era um bom israelita. Por quê? Ele conhecia a lei e ele cumpria a lei. Isso é um ponto. O pastor trouxe aqui, ele tipifica Cristo. Né? Dá pra gente entender, dá pra gente falar bastante só sobre isso, mas quero me atentar a isso aqui. Boaz, ele conhecia e ele cumpria a lei. Ele poderia simplesmente não cumprir. Vamos entender o que está acontecendo. A gente estudou Juízes.
A gente está aqui no mesmo período de Juízes, e a gente sabe muito bem que tinha pecado muito pior acontecendo do que deixar ou não deixar a espiga no chão. Então, assim, o contexto de Israel era de depravação. As pessoas estavam idolatrando, elas estavam apostatando. E aqui, óbvio que a gente está aqui provavelmente, como a gente está no período pós a fome, né? A gente viu lá em Juízes que a gente tinha esse período de intermitência entre a apostasia e o povo vinha o juiz, então o povo começava a se ajustar, né? Mas, assim, tinha coisa muito pior acontecendo. Então, era melhor para os seus olhos. Então, assim, Boaz poderia simplesmente, nem que ele fosse um péssimo israelita, mas assim, ele poderia não estar atento a esse ponto, né? A esse detalhe, a essa questão. Então isso é uma questão interessante para a gente observar. E o segundo ponto é que Noemi conhecia a lei. Então ela também era uma boa israelita, né? Havia homens de coração duro que não permitiam que os estrangeiros colhessem. Então, são dois pontos interessantes aqui para a gente observar. E no verso 3, então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Aqui, o ponto é a palavra casualmente. Então, o autor aqui escreve que ela entrou lá por acaso. A gente sabe que não foi por acaso, né? Mas, da ótica ali de Ruth, ela não sabia que aquela plantação era de Boaz, que era de um parente. Ela não foi lá intencionalmente. Ela não foi lá, tem um parente ali nosso, eu vou ali naquela plantação porque ele vai talvez me receber bem. Não, ela simplesmente foi. Então, a gente já vê que Deus ele está controlando. Eu uso a palavra aqui recortando, mas controlando, ele está conduzindo a história. E muitas vezes, esse é o nosso contexto. Mesmo na angústia, mesmo numa situação difícil, porque a situação de Ruth não era extremamente difícil, nós podemos crer que Deus está no controle. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra isso, através da história de Ruth. Que mesmo nas situações difíceis, talvez extremamente difíceis, como é o caso aqui, Deus está no controle. Isso é uma das grandes lições que o livro de Ruth traz para a gente. O verso 4 diz assim: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, eles responderam. O Senhor te abençoe. Então aqui nós vemos uma saudação, um cumprimento de crente. Né? Perfeito. Ninguém, né? Então, não foi fala rapaziada, tudo certo? Não, foi um cumprimento de crente. Né? Então, a paz do Senhor. Ele chegou e falou a paz do Senhor. Tá de boas. Tudo certo, galera? Beleza? De boas. Você vê que ele reconhece cada um pelo nome, ele nota que já tem uma diferença. Sim, isso é interessante. E aí ele começa a observar e ele fala: quem é aquela moça? A quem pertence aquela moça? Ele coloca. E um dos homens responde, né? É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Aqui é interessante também que provavelmente a história de Noemi já era conhecida também. Porque ele já vai direto ao ponto e fala: é a moabita que voltou com a Noemi. Ah, Noemi, a minha tia. Então veja que reforça essa ideia de que Boaz já conhecia o contexto ali de Noemi. E aí no verso 7 diz assim: ela me pediu que deixasse recolher e juntar as espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Então você vê que a Ruth chega, ela pediu para o capataz ali, ela falou: posso recolher? Ele falou: pode. Então aqui tem um ponto interessante. Boaz provavelmente já fazia isso, já permitia. Ou seja, ele já cumpria a lei, não foi uma coisa ocasional. Por quê? Porque imagina que está seu funcionário lá na tua colheita. E aí chega alguém e fala: você posso pegar umas espigas? Veja,
Se ele não sabe, o mínimo que ele vai responder, ó, eu vou ver com o meu chefe aí, passa aqui amanhã que eu vou te dar uma resposta. Né? Eu não vou me comprometer, né? Eu não vou mandar você pegar, sendo que eu não falei com ele. Então, para ele ter falado assim, não, pode pegar, fica à vontade, é porque provavelmente isso já era uma conduta, já era uma prática de Boaz. Ele falou, não pode pegar. Né? E também não tem nada que nos leve aqui que o capataz aqui tomou a iniciativa ele mesmo e falou assim, não, eu não sei, mas depois eu me viro, vai. Toma aí que eu me responsabilizo. E aí ele reforça aqui também que Ruth chegou cedo e estava até agora, ou seja, provavelmente a gente está falando ali já pro meio da tarde, né? Até porque tem aqui um contexto de uma outra refeição. E só sentou-se há um pouco no abrigo. E no verso 8, Boaz ele vai até Ruth, né? Diz então a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Então, o ponto aqui é que Boaz ele traz uma preocupação genuína com a integridade de Ruth. Por quê? A gente vai ver mais pra frente. Então, os irmãos leram um versículo que diz assim, ó, que Noemi lá na frente vai dizer, ó, continue ceifando ali para que você não vá em outra e corra o risco de ser maltratada, algumas traduções vão colocar molestada. Exato, o contexto do juiz já fala. Porque se vivia numa total depravação, provavelmente poderia realmente sofrer um abuso, estupro, alguma coisa assim. E não era de se esperar que isso não acontecesse, visto que a gente está falando aqui de uma estrangeira viúva, ou seja, ninguém conhecia ela, diferente. Nenhum familiar, nenhuma família vai defender ela, né? Se com no caso de Juízes 20, né, a gente viu a concubina de um levita, quem dirá então como uma estrangeira, que ninguém sabe quem é, ninguém vai dar falta. Então, Boaz está preocupado com a integridade de Ruth. Ele diz, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba a água dos potes que os rapazes encheram. Então ele evidencia aqui o risco que talvez até a própria Ruth estivesse negligenciando e sofrer algum tipo de abuso por parte dos homens, e que ela seria a vítima em potencial por ser estrangeira, todo esse contexto que a gente está falando. Verso 10 diz que ela inclinou-se e prostrada com o rosto em terra exclamou, por que achei favor nos teus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Algumas traduções, se a gente pegar aqui, Qual é o versículo de estrangeiro? Verso 10. Peraí. Opa. Eu vou ler em outra tradução aqui. Só um segundo. Verso 10 diz assim: então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim sendo eu estrangeira? E Boaz diz no verso 11, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e viestes para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa no Senhor. Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da sua serva, não sendo eu, nem ainda como uma das suas servas. Eu quero reforçar alguns pontos aqui, pessoal. Primeiro ponto, ela se prostra diante de Boaz como um sinal de extrema gratidão. Eu imagino que se isso acontecesse hoje aqui, vamos imaginar, né? Qualquer outra pessoa que não fosse Ruth, ia entrar lá, ia pegar as espigas, se alguém falasse alguma coisa para ela, ia falar, achar feio, falar assim, você está falando o quê? Eu estou seguindo a lei.
não vem reclamar comigo não. Aí se Boaz chegasse para uma mulher comum, hoje em dia assim talvez, né? E falasse, continua aqui para que você não corra risco, mas ela vai falar, o que você está falando comigo? Não quero saber de você não. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas, né, dificilmente elas teriam a modéstia, a humildade e a gratidão de Ruth. Dificilmente. Nós vivemos numa época onde as pessoas definitivamente elas não são modestas, muito raramente elas têm humildade e definitivamente elas não são gratas. E eu estou falando de nós. Aí você poderia dizer assim, mas fala, tá, e daí? Que diferença que isso faz? Eu quero ler com vocês Lucas 11, perdão. Lucas 11, não sei se é 11 não. Deixa eu achar essa referência. Vou dar já vou aproveitar para dar uma dica para vocês. O aplicativo não sei se o pessoal já está usando, o aplicativo do ChatGPT. Eu joguei aqui. Onde está o texto do texto que eu quero, né? O texto dos 10 leprosos de Lucas. Aí ele já me deu aqui. Lucas 17, verso 11 e 19. Então fica a sugestão aqui. Depois quem quiser eu posso até mostrar um aplicativo. Um ajudante aqui que resolve na hora do aperto. Lucas 17, 11. Legal. Aí você poderia dizer, tá, mas o que importa, Flávio? Que diferença que faz? Se eu sou ou não sou grato, se eu estou agindo, talvez como Ruth agiu ou não. E lá em Lucas 17 a gente vê a resposta para isso. Porque o que acontece aqui, no contexto do verso 11? Então diz assim, que de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ele não disse, vocês estão curados, vão lá e mostrem para os sacerdotes. Ele diz, vão lá e se apresentem. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, da mesma forma que Ruth, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Olha que coisa interessante. Era um estrangeiro. Era um povo apartado, um povo marginalizado. Assim como os moabitas. Olha que paralelo interessante com esse texto. Então Jesus lhe disse, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interessante, porque todos foram curados, mas um foi salvo. Olha que interessante isso. Isso em porcentagem. Está entendendo? Eu acho que esse texto é muito autoexplicativo. Muito autoexplicativo. A gente lê um livro tão simples como um livro tão curto, assim, talvez tão simples também, porque a história de Ruth é uma história simples. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi essa história foi... eu estudei no Colégio Galvão, a irmã Ana saiu aqui, não ia até comentar, e tinha uma saudosa professora de ensino bíblico, professora Toninha, e eu lembro desse texto de uma aula dela, né?
E eu lembro dela ensinando sobre o livro, contando a história de Ruth. E é uma história muito simples, que é contada para as crianças. Contada para as crianças. Só que, olha a profunda lição que o caráter de Ruth, que o caráter de Boaz traz para nós hoje. A respeito de gratidão, a respeito de obedecer, de obediência, de obedecer à lei, de conhecer a lei. Mesmo quando o contexto quando está todo mundo na contramão. Ou seja, a gente está vendo aqui que o contexto de Ruth é um contexto de completa apostasia, de imoralidade, de pecado, de perversidade. Mais ou menos o que a gente vive hoje. E não só isso. Se já não bastasse, está tudo devastado, Noemi e Ruth ainda estavam sofrendo profundamente. Então, vamos refletir e meditar sobre a profundidade da lição que elas trazem para nós, no sentido de que quem de nós poderia dizer que agiria de forma similar? Boaz respondeu, ele disse assim: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra, para viver com um povo que você não conhecia. O Senhor retribua a você e o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Irmãos, olha a importância do testemunho. Olha o testemunho de Ruth. Olha o que Boaz respondeu. Contaram-me tudo que você tem feito pela sua sogra. Basicamente ele está dizendo assim: eu fiquei admirado com a sua história. Assim como nós aqui. Quem faria coisa similar? Então, a importância do testemunho. Eu trouxe alguns versos do Novo Testamento que nos ajudam também a fazer esse paralelo. Um deles é Mateus 5,16. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Assim como nós estamos fazendo, nós estamos olhando, né, para Ruth e para Boaz, nós estamos dando glória a Deus pelo testemunho deles. O que Jesus está dizendo aqui é para que nós também sejamos assim, para que nós possamos ser como Ruth e Boaz. Para que as pessoas possam olhar para o nosso testemunho e darem glória a Deus. Filipenses 2,15. Você vê, olha que interessante, dos 10 leprosos, nós conhecemos um. Aquele que voltou. O samaritano. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Esse é o mandamento para todos nós cristãos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Primeira Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão entre os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, fica claro para nós a importância de darmos um bom testemunho. A gente pensa, não,
Onde é que eu vou dar testemunho? Onde é que Ruth deu testemunho? Na dor, na dificuldade, na provação. Foi ali que ela deu testemunho. Né? Não é... Vou brincar aqui, tá? Não que você não tem que fazer isso, mas só uma brincadeira. Né? Dá glória a Deus quando você compra um carro novo. Colocar, foi Deus que me deu. Pode até pôr. Não que não seja. Mas assim, é mais fácil, vamos dizer assim. Agora, quando o negócio aperta, né? Aí é que o testemunho... Porque Jesus vai dizer, né? Até os pagãos, os gentios, amam aqueles que os amam. Basicamente, se a gente for fazer um paralelo aqui, glorificar a Deus quando as coisas estão fáceis, dar bom testemunho quando as coisas estão fáceis, fácil. Todo mundo pode fazer. Agora, e na dificuldade? Vou exagerar aqui, né? E quando o seu marido morre? Quando sua esposa morre? Quando o seu sogro morre? Quando... Além disso, você está na pobreza. Então, assim, o testemunho de Ruth é muito profundo. E Deus honra ela. Através de Boaz. Quando ele diz, o Senhor te abençoe porque pelo que você tem feito. E ela responde, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. E eu sequer sou uma das suas servas. Passou um tempo, na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ele se juntou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. E a modéstia e a humildade de Ruth tornou Boaz ainda mais favorável a ela. De modo que na próxima refeição ele ainda chamou ela para comer junto. E aí o verso 15 diz assim, quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair de propósito para que ela as recolha e não as impeça. Então, veja só. Boaz ainda vai além, ele fala, deixa cair para que ela possa pegar mais. A bondade de Boaz era tanta que ele inclusive orientou os ceifeiros que deixassem cair mais do que o normal para que ela pudesse colher mais. Então, as orientações de Boaz aqui, elas vão muito além dos limites da generosidade, né? E mostra que de fato ele ficou cativado por Ruth, pela sua história, pela sua humildade, pela sua mansidão, pela fiel ligação que ela tinha com sua sogra e o seu amor a Deus de Israel. E aí o 17 diz que assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado e deu quase uma arroba de cevada. Mais ou menos eu fiz a conversão aqui, mais ou menos 20 litros. Ou seja, eu vou pensar aqui, talvez um saco de... Pensando no peso, um galão d'água, né? Um galão d'água de cevada. Um saco de ração de cachorro. Isso para 2 pessoas, né? Um dia só, né? Verso 18 diz assim, carregou-a para o povoado, e a sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado na refeição. E a sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então, Ruth contou a sogra com quem tinha trabalhado. E o nome de com quem trabalhou hoje é Boaz.
o que a gente percebe aqui? Noemi demonstra gratidão e bendiz aquele que havia abençoado Ruth. No verso 20, Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente e um dos nossos resgatadores. Aí fui tentando entender o que seria esse bondoso com os vivos e com os mortos, né? Acho que a explicação que eu pude encontrar é que, de fato, ela está dizendo que Deus está abençoando os seus viúvos. Seus viúvos não, elas são viúvas. Os seus maridos, né? Enfim. Então, mesmo depois de morte, eles ainda estão sendo abençoados porque as esposas estão sendo cuidadas, né? Então é mais nesse sentido. Eu li aqui a primeira vez e falei: quem que está morto aqui? Deixa eu... Aí, não, peraí, está falando do... Aí encontrei. No versículo anterior, está lendo que acho que é o 14, né? Boaz chama para fazer uma refeição. Olhando ele como um pré-figura de Cristo, o que Cristo faz com a gente um banquete do Cordeiro, chamando a gente, Boaz chamando gente fora de Israel para o banquete dele. E não é como se ele lá antigamente chamar para comer junto, era um sinal de. É bem importante, não chamava qualquer um para comer junto. Não é igual que a gente vai no shopping, sei lá, tem um monte de gente comendo, senta lá. É bem diferente do contexto. O Boaz faz isso, ele com uma pré-figura de Cristo, né? Da mesma maneira, né? Ele chama a gente para o banquete, chamando para a família. E finalizando aqui, já deu o segundo sinal, a gente vê que Ruth, Noemi aconselha Ruth, né, para que ela continue lá, para que não suceda nenhum perigo, ela não seja maltratada. E ela continua, né, então ela continua colhendo lá na... Ela vem ali é um lugar seguro. Sim. Da segurança. Então, a gente encerra aqui o capítulo 2, né? Ruth permanece aqui conforme as palavras de Boaz. Então, o próximo professor vai continuar com vocês até a partir do capítulo 3. E é isso.